Vai lá. Então, sejam um conjunto, tá? Sejam um conjunto, silêncio, a aula começou. E para cada x em uma proposição px, tá? Para cada x em uma proposição px. Quando você tem isso, você não tem uma proposição, você tem uma família de proposições indexadas por 1. Assim, tens uma... Silêncio, por favor, pessoal. Uma família de... Silêncio. Silêncio. Uma família de proposições, de proposição px, né? X pertencente ao, tá? Família de proposições, família essa, indexadas, uma família, a família que é indexada, tá? Indexada por, indexadas não, indexada por, concordância. A família indexada por conjunto. Exemplo, tá? Exemplo de uma família de proposições, ó. Tá? Você pega U igual a Z, tá? U igual a Z, e pega para cada N de Z a proposição Pn. N é divisor de 10. Aí, ó. Isso é uma família de proposições. A veracidade da proposição depende de quem? De N. Tá? Tem autores que dizem que é uma proposição aberta. Ora, que é uma proposição aberta. Não existe agora proposição aberta. Existe proposição. Proposição, ela é falsa ou ela é verdadeira. Então, isso aqui o que você tem é uma família de proposições. Tá? Cada N você está associado aqui proposição. N é divisor de 10. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é uma afirmação. A sua veracidade vai depender de N. Então, o que você tem aqui é uma família de proposições. Certo? Diga. Então, todos os N's pertencentes a U têm um valor relacionado a essa proposição. Como é? Assim, se N for 1, aí o valor de P de 1 é falso? Se N for 1, exatamente, ó. P, vamos lá. P3. P3 é o quê? É falso. É uma proposição falsa. P5 é o quê? Hã? Verdadeiro. P3 é falsa, P5 é verdadeiro. Tá bom? Tá? Aula só, aula de que está defasada. A aula de vocês de hoje, a aula... Qual? Essa é a aula 5, né? Hã? Essa é a aula 5. É, né? Deixa eu ver isso aqui. Essa é a aula 5. Tá? É. Exatamente. É a aula 5. Eu vou apresentar uma versão simplificada do que está nas notas dessa família de proposições.
Tá? Então, veja o seguinte, tá? Essa família, você tem uma família de proposições indexadas por U. Essa família, ela define um conjunto. Tá certo? Esta família define o seguinte conjunto A. Tá? Esta família define o seguinte conjunto. O conjunto A, que é esse conjunto aqui, definido dessa forma. O conjunto A é o conjunto formado por cada x de U, tal que Px. Conjunto A assim. Subentende-se que quando eu coloco dessa maneira, dessa definição, é o seguinte: o que é necessário e suficiente para que x seja um elemento de A? Ou dito de maneira simples, quando x é um elemento de A? Quando é que x é um elemento de A? Quando é? Pode ser substituído por posição? Não. Conjunto A é o conjunto formado. Lembre, recordando, você já é capaz de responder isso. O conjunto definido por construção. Existem duas formas de representar um conjunto. Forma tabular e por construção. Por construção, o que é? Você tem um universo, tá? Você tem um universo, e você tem a cada x do universo uma afirmação, que é uma proposição. E quem é o conjunto A? É o conjunto formado por cada x de U, tal que P de x. Ou seja, está implícito, tal que P de x é verdadeira. Por exemplo, esta família de proposições aqui, ela define um conjunto. Que conjunto? Conjunto A é que conjunto? É o conjunto formado por cada x de Z, cada número inteiro, tal que Px. Ou seja, é o conjunto formado por cada x em Z, tal que o quê? Tal que x é o quê? Divisor de 10. Isso aqui não basta para vocês? Não encerra o conjunto? Ou eu preciso colocar tal que x é divisor de 10 é verdadeira? É verdadeiro. Preciso escrever isso? Não. Então está na cara o quê? Que x pertence a A, dado x em U, né? Dado x em U, x pertence a A quando Px é uma proposição verdadeira. Entendido? Então A define um conjunto formado por cada elemento de U, cada elemento x de U, tal que a proposição Px é verdadeira. Diga. Vamos chegar lá, exatamente. Nós chegaremos lá. Aqui seria N pertencente aos inteiros, né? Hã? Aqui seria N, com X. Há problema em escrever? Não, há problema, está errado. Vamos dizer, vamos lá, está errado o que eu escrevi? Não. Por que todo inteiro tem que ser com letra N? Assim eu diria, não, todo inteiro tem que ser com I. Se tivesse duas proposições, uma que tem N e uma que tem X, se eu usasse essa resposta, eu estaria na I. Qual é o problema de eu chegar e dizer isso? Se eu não entender uma coisa. Eu entendi, por isso que eu estou dizendo. Não estou falando. Escopo, questão de escopo, não tem problema nenhum. Eu chegar aqui, você tá satisfeito? Então eu vou escrever assim. Pronto. Está errado o que eu escrevi? Não é o mesmo conjunto? Não é o mesmo conjunto? É. Conjunto formado por cada A inteiro, tal que A é divisor de 10. Ou A é o conjunto formado por cada X. Está satisfeito? PZ. Z é divisor de 10. Onde é que está? Z. Z está variando onde? Nos inteiros. Tá? Não se apega às letras. As letras não gostam de você. Se apega às ideias. Tá certo? Às ideias. Pronto. Então você tem a seguinte proposição. Agora, vamos ao encontro do que você falou. Tá certo? Se eu tenho duas famílias de proposições,
eu tenho outras famílias de proposições. De fato, já daqui, dessa família, eu já tenho uma segunda família. Qual é a segunda família? Não PX com X. Isso aqui é uma segunda família, né? A família de negações de P. Então, observem uma coisa. Ó. Vou tirar um exemplo. Tá? Dadas duas famílias, dadas duas famílias, PX, X em U, e QX, X em U. O está implícito aqui, que é o conjunto universo, tá? Dadas duas famílias de proposições, possivelmente distintas, né? Tá? Famílias de proposições, tá? E os conjuntos, Primeiro conjunto, o conjunto definido por esta família, que é o conjunto dessa família. Ó, conjunto A, quem é? O conjunto A, tá? É o conjunto formado por cada X em U, tá o quê? P de X. E o conjunto B? O conjunto formado por cada X em U, tá o quê? Q de X. Tá? Tá bom? Tem-se, primeira coisa, você tem as famílias de proposições. Quais são as famílias de proposições? As famílias de proposições. Primeira família. Isso aqui não é, isso aqui está errado. Como é? Escrevi errado. Isso aqui está errado. Talvez seja isso, foi isso que você falou? Não, isso aqui está errado. A família é PX, X em U. Tá? PX, X em U. Isso aqui está... Aqui está certo, ó. Eu só escrevi... Não, isso aqui não está certo. É o conjunto A. Essa família já tinha especificado em cima. A família já está aqui. Está aqui, está correto. Besteira minha. Viajei na maionese. Está correto, porque a família já está aqui. Então, está correto? Estava correto. Então, dadas as duas famílias, essa, tem-se as famílias. A primeira família. A primeira família, ó. A família não PX, X em U, que é a família das negações de P, tá? Tem outra família, qual é? As negações de Q, não QX, X em U. Tem outra família, qual é? PX, conjunção com QX, X em U. Tem outra família, qual é? A família das disjunções, QX, X em U. Tem outra família. A família das... O quê? Que setinha, cara? Implicação. Das implicações X em U. E a família das equivalências. PX e QX. Implica QX, X em U. Tá? Você tem mais essas famílias aqui. E, consequentemente,
cada família dessa definirá um conjunto correspondente. Daí, eu vou colocar em preto aqui, como consequência, você tem o seguinte, aí o que você falou? Quem é esse conjunto aqui? Ó? Qual é o conjunto definido por essa família? Ou seja, um conjunto formado por cada x em U, tal que não px. Quem é? Quem é esse conjunto? Complementar de quem? De A. É o complementar do A. Tá? Se A é isso aqui, quem é o complementar do A? Em relação a U, né? U é o universo, tá? Quem é o complementar de B? Quem é? Formado por cada x em U, tal que o quê? Tal que não qx. Quem é esse conjunto aqui, ó? O conjunto formado por cada x em U, tal que px e qx. A intersecção com B. Porque quando é que isso é verdade? Quando é que isso é verdadeiro? Quando px é verdadeiro, portanto está em A, e qx é verdadeiro, portanto está em B. Então isso aqui dá A, intersecção com B. Correto? Intersecção. Quem é a união? A, união com B. É o conjunto formado por cada x de U, tal que px ou qx. Tá? Px ou qx. Quem é esse conjunto aqui, ó? O conjunto formado por cada x em U, tal que px implica qx. Quem é? Bem, eu tenho que saber quem é esta implicação. Quem é? Esse conjunto é um conjunto formado por cada x em U. Que proposição é esta implicação aqui? Muito bem. Não px ou qx. Então, quem é que dá isso? A complementar, união B. Isso aqui dá o A complementar, união com B. Justamente. Quando é que a implicação é verdadeira? Quando esse é verdadeiro e esse é verdadeiro, né? Tá certo? Ou quando esse é falso, quando esse é falso. Tá certo? Então tá bom? Tá nesse conjunto. Se você olhar para cá, ó, diagrama de Venn. Tá? Tá aqui o A. Tá aqui o B. Tá? Então, quem é, tá certo, esse conjunto? A complementar união B. A complementar união B. É tudo isso aqui, ó. A complementar união com B, ó.